Olá meus amigos, aqui é Cleron Andarilho novamente, mas dessa vez sem notícias. O que eu vou fazer é mostrar que o canal do Cleron também é educação e o meu curso de Storytelling. Eu já falei antigamente do Self-Insert, né, da autoinserção nas histórias, e vou passar outro curso para vocês aqui de novo, entendeu? Vamos lá! Hoje nós vamos falar de Mary Sue e Gary Stu. Isso é só um termo que surgiu há um tempo atrás para indicar um trope de certos tipos de personagem que em geral são muito chatos. Quem são? Aqui tem um quadrinho antigo, né? Que fala: Oi, eu sou a Mary Amethyst Star Enobi Aiko Archer Picard Genoway Sue. I am your new medical officer. E tá aqui, né, os personagens Spock e a coisa. Da série Star Trek. Mary Sue começou isso. Um fanfic de uma personagem chamada Mary Sue. Ela era uma medical officer, né, uma oficial médica da Star Trek, da Enterprise, queria entrar na nave Enterprise, e o nome dela era Mary Sue. Na história ela tinha 17 anos e era muito mais forte, corajosa e inteligente que qualquer um da sua idade e qualquer um da nave. Só para você ter uma ideia. E ela era tão bonita, ela mais bonita que todo mundo da nave também. Tanto que na fanfic ela chega, o Capitão Kirk, que era conhecido por ser muito mulherengo, só de olhar para ela, já chama ela para sair. Ela recusa, o Capitão Kirk dá o assento do controle da nave para ela e sai. O Spock chega, olha para ela, pergunta: por que você está aí na cadeira do capitão? Aí ela fala: Capitão Kirk me deixou no comando. Spock nunca viu ela. E ele fala: isso é lógico, continue. E vai embora. Ou seja, em menos de 5 minutos, ela seduziu o cara, o mulherengo da história, fez o Spock concordar com ela e se tornou a capitã da Enterprise. Aí você fala: como ela conseguiu isso? Simples. Esse é o trope da Mary Sue, que eu vou explicar aqui. E aqui tem uns exemplos. Eles são retratados como uma pessoa perfeita, que nunca comete erros e está livre de todos os problemas. 2. A maioria deles mal precisa sofrer com qualquer tipo de problema ou questão que atrapalhe. E 3. Muitos casos, esses personagens são sempre retratados de maneira certa em suas histórias, mesmo quando há coisas erradas em sua personalidade e escrita. Suas histórias os apoiam demais, mesmo quando cometem grandes erros que deveriam fazer com que fossem vistos como errados. Então, a Mary Sue, ou Gary Stu para homens, é um personagem que o mundo, o universo conspira a favor dele. Então ele sempre será mais... não é porque ele é melhor que todo mundo. É quando ele chega, por exemplo, quando a Mary Sue chegava na história original do fã, que o pessoal comentou isso, ela tinha ideias mais inteligentes de que todo mundo. Mas não porque ela era mais inteligente. É que na presença dela todo mundo ficava mais burro. Era como se a escrita fizesse todos os personagens que eram conhecidos por serem muito competentes, fortes ou inteligentes, ficarem inferiores a ela no momento que ela entrasse. No momento que essa personagem entrasse. Isso não lembra alguns personagens que você vê na Hollywood ultimamente? Mas basicamente isso. Aqui nós temos exemplos nossos de Mary Sue, né? Eu não preciso nem falar, né? Rey, de Star Wars, né? Carol Danvers, da Disney. O que é engraçado é que a Carol Danvers original, que é a Miss Marvel e não Capitã Marvel, era muito querida nos quadrinhos. E a Galadriel, né? De Anéis do Poder. E a menina ali do Toy Story 4. Então, a Rey, o maior exemplo é que quando o Han Solo morre no primeiro filme, a Leia chega e abraça ela primeiro. Ela não abraça o Chewbacca. Chewbacca, que ela conhece há anos e anos e anos, são amigos há anos e anos e anos, é amigo do Han Solo há anos e anos e anos. Ela acabou de ver a Rey, ela não conhecia a Rey em nenhum momento, ela passou acho que menos de 5 minutos com a Rey na história, e ela abraça e tenta consolar a Rey como se fosse uma grande perda, como se a Rey conhecesse o Han Solo durante 900 anos. Entendeu? A mesma coisa dos outros personagens, entendeu? Você entendeu? Tudo em volta do personagem, toda a história faz com que
você seja obrigado a gostar dela porque ela se torna superior a tudo na história. Entendeu? Isso que atrapalha. Obviamente, esses são exemplos de Mary Sue. E temos aqui o exemplo de Gary Stu, que é a versão masculina. Nós temos o exemplo de Alan Gregory de Longpré. Aí você fala, o que é isso? É uma animação para adultos, seguia o mesmo estilo de Rick e Morty, Simpsons, essas coisas. E esse era um garoto que ele era filho de um casal de mesmo sexo. O pai dele se vestia exatamente como ele, né? Ele se baseia no pai dele. E o pai dele era muito rico e poderoso político da cidade. E o outro pai dele era sempre visto como um DJ meio fracassado. Esse garoto, ele fazia de tudo na escola apenas para convencer alguma coisa. Por exemplo, que ele queria ganhar um concurso, ou queria convencer uma outra pessoa, ou ele queria ganhar a atenção de uma certa pessoa. Ele fazia o inferno na escola. E não importava o que ele fazia, no final, com o pai dele e eles saíam por cima. As pessoas, ele sabia, ele podia fazer a coisa mais absurda e horrível para a escola, e no final ele saía como moralmente superior e todo mundo acreditava nele. Entendeu? Ou seja, o universo conspirava para que ele sempre, não importa a porcaria que ele fizesse, ele saía ganhando e ele, como se diz, se saísse bem na história, ele e o pai dele. A série só teve uma temporada. Temos aqui o Heathcliff, do Sword Art Online. Todo mundo pensa que é o Kirito. Eu discordo. O Heathcliff, ele é basicamente o Gary Stu do game Sword Art Online. Por quê? Ele criou um game onde prende todo mundo na história. Certo? É o que ele se faz. Ele não só se coloca como o chefe da guilda mais forte, ou guerreiro mais forte da história, porque ele cria poderes específicos que só ele tem. E ele mesmo fala que no final ele se revelará como vilão. Ou seja, ele era o herói e vilão da própria história dele modificando. E todo mundo em volta era o coadjuvante. Ou seja, ele escrevia a história onde ele mesmo era o herói e o vilão. Ou seja, ele é a mistura de... Ele junta dois tropes assim horríveis de storytelling, que é Gary Stu e self-insert, como no caso da Rey de Star Wars. Obviamente, ele perde no final, mas é só um exemplo. Quando ele enfrenta o Kirito, que era um personagem melhor do que ele, o que ele faz? Ele altera o sistema para ele ganhar do Kirito no último minuto. Entendeu? Então, ele era o Gary Stu. E temos o Amadeus Cho Hulk. Foi um personagem diferente depois, que é um outro cara que também consegue se transformar em Hulk. Isso aí quando a Marvel começou a tentar lacrar, criando personagens aleatórios para passar mantos. Ele também tem o poder de se transformar em Hulk. Mas a história dele é tão chata, ele é tão insuportável, que se acha tão inteligente. Ele é o cara que se acha tão inteligente, faz um monte de burrada e ainda se dá bem. E todo mundo vê ele como inteligente. É aquele cara, é basicamente isso. Na Marvel, ele é extremamente odiado. Mas o que todos esses personagens têm em comum? É quase como se a pessoa que está escrevendo a história, ela não consegue fazer as ações do personagem ser melhor ou justificadas. Ele faz o personagem cometer vários erros, ou ele é perfeito demais, ou ele não sofre problemas, e o universo conspira a favor dele. Entendeu? Como no próprio Heathcliff, é como se você jogasse um RPG com você mesmo, e você mesmo se colocasse como um herói e vencesse no final. Isso é o Gary Stu ou Mary Sue, né? Gary Stu no RPG. Eu lidei 2 vezes com Gary Stu no RPG. Um foi um amigo meu que mestrava, que basicamente toda mesa de medieval, qualquer que seja, ele colocava um personagem dele de uma outra mesa que ele jogou, em geral o mesmo gênero. Por exemplo, se fosse vampiro, ele colocava o último vampiro que ele fez. Se fosse medieval, ele colocava o último personagem dele. E durante a história toda, os jogadores, né, nosso grupo, era o coadjuvante da história para ajudar ele. Então, basicamente, ele estava escrevendo a história, narrando para ele mesmo. E o personagem dele era sempre perfeito, sempre mais forte, sempre ganhava. Ou seja, Gary Stu é self-insert na história. E um outro que eu tinha muito fórum de RPG, eu jogava em vários fóruns quando comecei.
E eu jogava em fóruns, que é basicamente só escrevendo, alguns não tem dado, era só interpretação. Eu jogava muitos de anime, entre eles Naruto. Tinha um fórum de Naruto que o dono do fórum se chamava Anatan. Ele não só ele era na história do fórum, ele se colocava como líder da Katsuki e líder da Vila da Chuva. Ele tinha o Rinnegan, o Mangekyo, o Mangekyo Eterno e as 9 caudas. Ele era o Jinchuriki das 9 caudas. No final, eu desisti do fórum, mas depois de ver tudo isso, porque basicamente você falava, eu quero fazer um Kage, você começava forte. Então se você fizesse Genin, você nunca ficaria forte contra os caras, porque ele já estava forte. Então era basicamente um sistema de classe que você não podia subir. Entendeu? Aí eu procurei ler depois, mostrou lá numa história que ele enfrentou a Hokage. Ele vence a Hokage. E ele fala no final, agora será uma vila sem vilas, com paz e não sei o que lá e tal, etc. Ou seja, ele era o vilão e o herói da própria história dele, onde na narração ele escrevia as próprias regras e ele se dava o maior poder. Então, é basicamente isso, o Gary Stu ou Mary Sue. É um cara que ele tem todos os hacks da história e faz todo mundo ser inferior a ele, sem nenhuma explicação. Ou seja, é como se o universo, a pessoa que está escrevendo, escrevesse tudo em favor dele, entendeu? É o que hoje em dia o pessoal falava, ele ganhou pelo roteiro. Então, apesar de eu odiar esse termo, imagina que você está lendo uma história ou assistindo um filme onde um personagem só ganha pelo roteiro e mesmo assim ele é visto por todo mundo como o melhor de todos. Entendeu? No exemplo da Mary Sue lá da história do Star Trek, ela morre no final. Por quê? Porque quando ela morre no final, todo mundo chora e faz um sei que lá, e faz um escarcéu, e todo mundo fala como ela foi a melhor, como se diz, integrante da Enterprise, etc e tal. Porque Mary Sue e Gary Stu é uma power play. Então ela se colocou como a mulher inalcançável, que ninguém conseguiu superar, ninguém conseguiu conquistar. Mas diferente disso, ela não sofre erros, etc. Então todo mundo chora por ela. Então é basicamente uma power play. Exemplo não, a pessoa que escreveu esse fanfic se chamava Mary Sue. Então, em geral, Mary Sue e Gary Stu estão intimamente ligados com self-insert, que a pessoa se coloca na história como perfeita. Tá bom? Então, é basicamente isso. É um power play. A pessoa que está escrevendo, às vezes, obviamente, não é um self-insert dela, mas ela gosta tanto desse personagem que ela faz tudo funcionar para esse personagem. É quase como se pegasse, você jogasse GTA, aqueles antigos, e colocasse todos os hacks. Invencibilidade, todas as armas, etc, etc. Então, você quebra o mundo à sua volta a seu favor. E todos os personagens se tornam irrelevantes e inferiores a você sem um bom motivo. É diferente de um personagem como o Superman, onde ele é poderoso, mas grande parte da disputa dele não só ele enfrenta personagens muito mais poderosos que ele, mas grande parte da disputa ele tem que discutir com a moralidade dele, se ele salvar as pessoas, etc. Ele tem fraquezas e ele tem que ligar também com o lado humano dele. Então, o Superman não é um Mary Sue ou um Gary Stu, mas o Ray, esse Heathcliff, todos eles são Gary Stu e Mary Sue, tá bom? Então, por hoje é só. Obrigado por ouvir o meu curso de Storytelling do Cleron Andarilho. Aí você pergunta, Cleron, você tem gabarito para falar desse tipo de coisa? Mas é claro, eu escrevi 2 livros e vendi mais de 5 cópias. Então é o suficiente aqui no Brasil. Muito bem, obrigado por me ouvir. A gente se vê outro dia.